Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Robert, moro aqui no Canadá há um pouco mais agora de 4 anos, somos residentes permanentes, seria como o Green Card americano. Viramos residentes no ano passado, depois de um tempinho já morando aqui no Canadá também, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Já gravei anteriormente uma sequência de 8 vídeos onde eu explico como foi o nosso processo de decisão de vir pro Canadá, a nossa viagem exploratória, como foi a aplicação de vistos, até a gente chegar na residência permanente. Mas em nenhum momento eu expliquei como foi o nosso processo, como que foi a nossa aplicação. Como vocês sabem, todo o nosso processo a gente fez por conta, a gente não usou ajuda de consultores de imigração, o que nos economizou uma baita de uma grana, mas a gente entende que muitas pessoas não têm esse tempo disponível ou simplesmente não estão afim de entrar no site do governo, ler linha por linha, entender todos os requisitos para você imigrar, conseguir um visto e acabam procurando ajuda de um consultor de imigração licenciado pelo governo. E aqui no nosso canal nós temos parceria com o pessoal da Future Can Immigration, que é a nossa gloriosa Kit no Canadá. Para quem já pesquisa Canadá há um bom tempo sabe que ela tem um canal com muita informação, e eu sempre falei pra ela que todos os nossos processos de vistos e PR a gente fez com toda a informação que ela providencia lá, e ela mesma já falou várias vezes no Stories. Gente, se vocês quiserem fazer por conta, tudo que eu passo aqui é suficiente, e eu sou uma prova viva disso. Mas caso você tá buscando ajuda de alguém pra tirar o seu primeiro visto ou todo o resto, entre em contato com o e-mail que tá aqui na tela ou também aqui na descrição, e eu tenho certeza que vocês vão ser super bem atendidos por eles, beleza? E qualquer coisa também vocês me avisam que eu puxo a orelha dela lá. Bora lá pro vídeo, eu vou tentar falar da forma mais simples possível e explicar como foi todo o nosso processo. Obviamente eu não vou entrar em tantos detalhes como funciona cada programa de imigração, até porque esse não é muito o meu papel aqui, e é muito extenso, gente, tem milhares de programas, e eu vou falar o básico que a maioria das pessoas acabam procurando e imigrando aqui pro Canadá. Bora lá, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque tem muita informação e datas que eu não ia lembrar de cabeça. Basicamente, o sistema de imigração aqui pro Canadá é o famoso Express Entry, ou EE, você vai ver em muitos lugares essa sigla. Dentro do Express Entry, tem 3 programas de imigração em que você tem que se qualificar dentro de um deles para obter uma pontuação, entrar numa rodada de sorteio, e se você tiver aquela pontuação mínima, na grande maioria das vezes você recebe o convite para aplicar para a sua residência permanente. Então vou tentar explicar de uma forma bem assim superficial sobre esses 3 programas dentro do Express Entry. Lembrando que o Express Entry é um programa federal, então para o Canadá inteiro, diferente dos programas provinciais, que é de cada província. A província é como se fosse o estado, tá? Que aqui chama província. Então eu vou falar primeiro do Express Entry, depois eu falo sobre o programa provincial que nós imigramos. Dentro do Express Entry você tem 3 tipos de programas. Você tem o Canadian Experience Class, você tem o Federal Skilled Worker e você tem o Federal Skilled Trades. Qual a diferença entre esses 3? Então, o primeiro, Canadian Experience Class, você tem que ter, no mínimo, 1 ano de experiência de trabalho aqui no Canadá nos últimos 3 anos. Mas você não precisa atualmente estar trabalhando neste emprego. Mas você tem que ter nos últimos 3 anos, 1 ano de experiência de trabalho, e tem que também fazer para todos esses programas, você tem que fazer uma prova de inglês, tá? De proficiência. Normalmente é o IELTS ou o CELPEP. E para esse programa de imigração do Canadian Experience Class, você tem que ter uma nota de inglês entre CLB 5 e 7, depende da profissão que você tem. Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá bom? Então, basicamente, esse é o Canadian Experience Class. Em segundo lugar, tem o Federal Skilled Trades. Tem o Federal Skilled Worker, que é o programa de imigração que normalmente as pessoas imigram quando estão aí do Brasil. Tem ficado um pouquinho mais difícil porque a nota de corte tem ficado muito alta. Para esse programa de imigração, você tem que ter experiência de trabalho em determinadas áreas e 1 ano de experiência de trabalho dessa profissão que você está mencionando lá. Esse 1 ano de experiência de trabalho não precisa ser aqui dentro do Canadá. Pode ser, por exemplo, aí do Brasil ou de qualquer outro lugar. A diferença é que esse 1 ano de experiência tem que ter sido obtido no mínimo, no máximo, nos últimos 10 anos, tá? Então se foi muito mais tempo que isso, não adianta. Então quanto mais anos você tem de experiência, mais pontos você consegue. Só que o máximo que eles contabilizam, se eu não estou enganado, é 3 anos. Então você tem 7 anos, não conta. De 3 anos é o máximo, tá? Além disso, eles exigem que você tenha uma nota de inglês CLB 7. Então,
Como a experiência de trabalho não é aqui dentro do Canadá, eles pedem uma nota de inglês um pouquinho mais alta. Então as grandes diferenças entre o Canadian Experience Class e o Federal Skilled Worker é que no primeiro você precisa ter uma experiência de trabalho aqui no Canadá, esse segundo já não precisa ser necessariamente aqui no Canadá, porém você precisa ter uma nota de inglês um pouco mais alta. Então esses são os dois primeiros programas. Em terceiro temos o Federal Skilled Trades, que é focado para a área de trades, vamos dizer assim, mais mão de obra, porque aqui no Canadá falta muita mão de obra, então também tem um programa específico para esse pessoal. A nota de inglês normalmente é um pouco mais baixa, fica entre 4 e 5. Vou deixar os links aqui embaixo, vocês podem entrar e ver certinho os requisitos de cada programa. Só que a grande diferença aqui para esse programa, além da sua experiência de trabalho que você tem que ter, você tem que ter uma job offer, ou no caso uma oferta de trabalho aqui no Canadá. Dos outros dois primeiros, não precisa. Mas, então se eu tenho uma oferta de trabalho, eu não me enquadro nos outros dois? Você se enquadra, na verdade. E até melhor, mesmo que não é exigido, se você tem experiência de trabalho aqui no Canadá ou fora e ainda tem uma oferta de trabalho, vai contar mais ponto nos 3 programas. A diferença aqui para esse terceiro é obrigatório e para os outros dois não são obrigatórios, tá bom? Então, basicamente, bem basicamente, superficialmente falando, esses são os 3 principais programas de imigração dentro do Express Entry. Fora isso, temos os programas provinciais. No caso, nós moramos aqui em British Columbia, ou a Colômbia Britânica em português, e a província tem vários programas de imigração. Tem o BC Tech, tem o International Graduate, tem vários programas também, só deixando o link aqui embaixo, e a gente chama ele de BC-PNP, que significa British Columbia Provincial Nominee Program, que é como falar? A sigla. Basicamente, é essa a definição disso daí. Você não precisa saber, mas eu só tô te falando. Cada província tem uma demanda diferente de profissões, então elas fazem programas específicos para aquela determinada turma ali que eles estão buscando atrair para morar aqui. Então, separado do programa de imigração federal, você tem esse programa provincial que você pode às vezes se enquadrar em algum programa ali e imigrar através da província. Você tem a opção de fazer o programa todo de imigração através só da província, você não precisa ir através do Express Entry, e você também tem a opção de fazer província linkado com o processo do Express Entry. Isso é bem interessante. Quando você vai fazer o programa do Express Entry, ou o programa de imigração, tem uma calculadora onde você faz todo o cálculo da pontuação que você tem. Se você é casado, quantos anos de experiência você tem, a nota de inglês, todo o resto ele vai te dar uma pontuaçãozinha lá. Normalmente, se uma pessoa tem uma faculdade no Brasil, tem um inglês legal, tá na casa ali dos entre 25 e 30 e poucos anos, você vai ficar numa nota entre 400 e 500 pontos. Aí se você tem pós-graduação, sobe um pouquinho, mestrado, sobe mais um pouco, e aí você vai ter aquela pontuaçãozinha sua lá. E aí, quando tiver os sorteios dos programas, sei lá, vai ter uma nota de corte que tá 450. Se você tem 455, e normalmente é por um ponto, tá, que você entra. E eles vão te mandar um e-mail falando, você foi convidado a aplicar. Mas espera aí, então eu vou abrir o meu perfil e eu vou ser convidado. Como que isso funciona? Abrir o perfil, basicamente, é você entrar lá e colocar todas as suas informações, e aí ele vai te dar uma pontuação baseada naquilo que você falou pra eles. Depois que você recebe o convite, você basicamente vai comprovar tudo isso que você falou pra eles no começo. Então tá bom, você me falou tudo isso, eu te dei, calculamos aqui 550 pontos. Mas será que tudo isso que você falou é verdade mesmo? Então eu preciso que você me mande toda a documentação. Basicamente, esse é o processo de aplicação pro PR. Então, vamos voltar agora pro programa provincial, que eu já dei uma misturada aqui. Mas acho que vocês estão acompanhando. A grande vantagem de você aplicar pelo programa provincial, linkado com o Express Entry, é que, por exemplo, quando abrimos o nosso perfil lá no Express Entry, primeiro, antes de fazer o programa provincial, nós calculamos que tínhamos quase 500 pontos. E na época, era uma pontuação boa e dava pra entrar, sabe? Só que tinha um problema. Estávamos no meio daquele caos todo que aconteceu entre 2020 e 2022. E não tava tendo sorteios pra nenhum daqueles programas de imigração que eu falei no começo. E a gente se enquadrava no Canadian Experience Class, porque a gente já estava aqui no Canadá há um tempo, os dois já tinham experiência de trabalho de mais de um ano. A gente já tinha também pontuação suficiente, atendia todos os requisitos para o Federal Skilled Worker. Então, nesse caso, a gente estava elegível para esses dois programas, só pro Trades que não. Então, qualquer sorteio que tivesse para um desses programas, que acontece sorteios variados, só para esse, ou às vezes sem programa específico para todo mundo, a gente entrava. Mas como a gente tava nessa época, né, do que rolou aí atrás, eu não posso falar o nome, senão o YouTube ele dá uma caída aqui no vídeo. A gente não tinha opção. O único programa que estava rolando na época era o programa provincial. E foi então que a gente teve que recorrer a aplicar para a província, embora a gente sabia que ia conseguir de qualquer forma. E então, qual que é o grande barato de tudo isso? Quando você tem um perfil no Express Entry aberto, a gente tinha lá os nossos 500
e pouquinhos pontos. A gente aplica para a província e a gente consegue a aprovação da província, automaticamente a gente ganha 600 pontos lá no nosso portal da imigração, né, do federal. Então a nossa pontuação foi para mais de 1.100 pontos. O total é 1.200, só para vocês terem uma noção. A nota de corte na época era 700 e pouco. Então assim, quando você vai pela província e é aprovado, você praticamente tá com um PR na mão. Como não tava tendo os outros, eu falei, vou por ali, mesmo que você tenha que pagar mais uma taxa. O programa provincial, o custo nosso foi $1.150, tá? No caso, só eu precisei aplicar. E aí, assim que eu tive a aprovação, linkou lá com o meu perfil do Express Entry. E aí entrou eu, a Bárbara, todo mundo junto, que eu vou falar de valores um pouquinho mais no final. Ficou confuso, gente? Se ficou confuso, vocês deixam aqui no comentário que eu tento explicar de uma outra forma, tá bom? Então tá, dentro dos programas da província, você vai ver o qual você é elegível. No caso, eu tinha acabado de me formar no college aqui. Eu tinha feito um curso de 2 anos, já estava trabalhando na área e estava tudo certo. E a exigência de um dos programas, que chama International Graduate, era você ter se formado aqui no Canadá, você ter se formado aqui em British Columbia, na verdade, e você ter uma nota de inglês de no mínimo CLB 7 e você estar trabalhando em determinadas profissões. Eu tinha todos esses requisitos e o processo provincial é muito simples, tá, gente? Então, basicamente, você vai abrir o seu perfil lá no portal, responder umas coisinhas e eles vão pedir a documentação para você enviar. Esse processo todo entre você abrir o perfil, mandar a documentação e eles analisarem, no meu caso, demorou, aí foi cerca de 2 meses e pouquinho. Na verdade, foi 3 meses e pouco. Eu vou explicar o que aconteceu nesse meio tempo. Então, nessa aplicação provincial, eles pediram para eu mandar toda a documentação e, como eu falei para vocês, eu precisava ter uma oferta de trabalho e estar trabalhando naquela empresa em que eu estava vinculando ao meu processo. Essa empresa ela não estava me patrocinando e nada demais. Ela só estava enviando documentação para falar que sim, de fato eu trabalhava lá. Era só para confirmar que eu não estava mentindo pro processo, tá bom? Então eles pediram para eles preencherem um formulário, uma coisa muito simples. Você pode conversar com a sua empresa. No começo eles até acharam que estavam me patrocinando, teve tipo, olha, mas a gente não sabia disso. Eu falei, não tá acontecendo nada. É só para comprovar que eu trabalho aqui. E a gente teve que mandar uma carta de recomendação do empregador, falando que eu trabalhava lá, que era uma pessoa boa, umas coisas assim. Uma outra carta falando a description, a descrição da minha vaga, o que eu fazia, o meu salário, quanto tempo eu tava lá, qual que era a minha carga horária. E também um outro documento falando quais foram os esforços que esse empregador fez para contratar pessoas aqui do Canadá, ou seja, domésticos, pessoas que já são PR no caso, e por que não contratou e contratou eu. Basicamente é isso. Aí você vai falar, meu Deus, como que a empresa vai comprovar isso? A moça do RH escreveu, a gente fez várias entrevistas e nenhum candidato se encaixou no que a gente estava procurando. O Robert, ele tem um currículo muito legal, ele tem experiências com softwares muito boas, ele é formado no Brasil nisso, aqui no Canadá nisso, e a gente deixou a vaga posta, eu acho que eles postaram por mais de 50 dias, mas eu acho que o que eles pedem no mínimo são 30 dias. A gente fez várias entrevistas e nenhum candidato era qualificado como ele era. E aí a gente colocou vários prints das páginas de emprego que eles colocaram, colocou print até do Instagram, de vários lugares, assim. É isso que precisa enviar. Porém, o que aconteceu neste meio tempo? Nessa primeira empresa que eu apliquei pro PR, eu não tava muito feliz nessa empresa, mas eu já tinha aplicado e paciência. Eu quis mudar e eu recebi uma oferta de emprego muito boa em um outro escritório. O problema é quando eu mudo de emprego e o processo ainda não saiu o resultado, eu preciso comunicar a eles que eu mudei de emprego. Então, eu vou falar da timeline aqui pra vocês, que eu anotei, só pra vocês entenderem o tempo que isso levou. Quando foi no dia 9 de dezembro de 2021, eu fiz a aplicação na província. Aí quando foi dia 13 de janeiro, eu aceitei uma oferta de emprego de uma outra empresa. Então, um mês depois. Eles ainda não tinham me respondido, tá? Se já tinha o processo, tava ok? Nada, eu tinha enviado e tava aguardando. Então eu comuniquei a mudança de emprego pra eles, mandei todas as informações. Quando foi no dia 18 de fevereiro, ou seja, mais um mês depois, eles responderam um e-mail falando, obrigado por avisar que você mudou de emprego, a gente só vai precisar que você envie toda a documentação que você enviou da outra vez deste novo empregador. Aí eu tive que enviar tudo de novo e eles deram uma data limite. Então, dia 18 de fevereiro, eles me mandaram esse e-mail e falaram para eu enviar tudo até dia 7 de março. Então, uns 20 dias aí. Eu, como sou uma pessoa um pouco apressada, eu fiquei falando com o pessoal do escritório, olha, então vamos enviar amanhã. No entanto, eles me enrolaram, não pra que não queria dar, mas é que tipo, amanhã eu te envio. E aí eu falei que tinha até dia 7 de março. Eles foram me dar isso só no dia 4 de março. Então, no dia 4 de março mesmo, eu já enviei a documentação lá pro governo.
governo. E só um parênteses, tá? Quando eu enviei a documentação da nova empresa, eu fiz isso através do portal mesmo, lá do BC PNP. Só que quando eles me responderam dia 18 de fevereiro, eles me responderam por e-mail, que já era a pessoa que estava cuidando do meu processo. Então, se você pegar a minha data inicial do processo, que eu enviei no dia 9 de dezembro, e eles foram me responder no dia 18 de fevereiro, então vocês conseguem ver aí que mais ou menos 2 meses foi o tempo para eles pegarem meu processo na mão. E aí eles viram que eu tinha feito um pedido, eu tinha feito uma notificação, meu Deus do céu, eu tinha feito uma observação de mudança de emprego, e aí por isso que atrasou mais um pouquinho e eles me pediram essas documentações. Então, vamos voltar aqui na timeline. Então, dia 4 de março, eu enviei a documentação para eles. Quando foi no dia 8 de março, 4 dias depois, olha o plural, eles me pediram mais uma documentação da empresa, que foi uma coisa que eu nem lembro, mas foi uma coisa muito simples. E pediram para eu enviar até dia 15 de março, ou seja, uma semana. Quando foi no dia 9 de março, no dia seguinte, eu já tinha conseguido e enviamos para eles. Então, enviamos no dia 9 de março. Quando foi no dia 10 de março, ele me respondeu. No dia seguinte, falando, ó, tá tudo ok com a documentação, aguarde que o seu resultado vai sair em breve. Quando foi no dia 18 de março, ou seja, uma semaninha depois, foi aprovado o nosso PNP. No caso, o meu, né, que eu tava aplicando por conta. E aí, automaticamente, já entrou 600 pontos lá no nosso portal do Express Entry. Então, quando você entra lá no Express Entry, no portal mesmo do governo, tinha uma mensagem. Você acabou de receber um convite da província de British Columbia. Você deseja aceitar essa carta? Eu vou ver se eu acho, se eu consigo pegar os prints, que eu lembro que na época eu tirei, e eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem como que isso apareceu. E basicamente coloquei sim, deu tudo certo, e aí apareceu 600 pontos, assim, acho que foi na hora seguinte. Mas sabe o que foi mais engraçado? Eu recebi esse ok que tinha dado tudo certo, o programa provincial, pelo site federal do Express Entry, que eles me mandaram uma notificação no e-mail, e aí eu entrei pra ver e tava falando que eu tinha recebido o convite, então automaticamente eu falei, opa, então foi aprovado. Só que no portal da província, eles não tinham me falado nada, não tinha recebido nenhum e-mail. Aí eu até coloquei uma observação aqui, que apareceu no RCC, que é o portal do Express Entry, no dia 18 de março. Só no dia 23 de março, no caso 5 dias depois, que apareceu lá no BCPNP e eu recebi o e-mail falando seu processo foi aprovado e tudo mais. Então, pegando um tempo total aí, foi do dia 9 de dezembro de 2021 que eu apliquei para o processo provincial, aí eu tive a mudança de emprego e ele foi aprovado no dia 18 de março. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 3 meses no total, mas o primeiro contato deles foi com 2 meses, então eu acredito que esse seria o tempo de aprovação do programa provincial. Então, tudo certo, lá tava a nossa pontuação lindíssima de 1.100 e poucos pontos, e era só esperar o próximo sorteio. O sorteio ele tava acontecendo a cada 2 semanas, eu acho que era entre terça e quarta-feira. Só pra vocês entenderem como foi rápido, mas como que foi aí que a agonia começou e eu quase fui parar no hospital, assim, eu falei, meu Deus do céu. Vamos lá. A gente recebeu a aprovação lá no site do governo no dia 18 de março, como eu falei anteriormente, e no próximo sorteio foi no dia 28 de março. E aí teve o sorteio, nossa pontuação era muito alta, recebemos o convite por e-mail para então aplicar de fato para residência permanente. Então a gente tinha aberto o perfil antes. Para você ter esse perfil aberto tanto no provincial quanto no federal, você tem que ter a prova de inglês já feita. Todo o resto da documentação você vai enviar só quando você recebe essa carta. Mas a prova de inglês você tem que ter já de bate-pronto, pra ficar bem claro isso. Então, quando foi no dia 28 de março, a gente recebeu esse ok do governo, esse convite do governo, falando, olha, tá tudo certo o que você mandou aqui, a sua pontuação é alta, você tem lá a sua carta da província, maravilha. Agora a gente precisa que vocês enviem toda a documentação comprovando tudo aquilo que vocês colocaram no perfil quando vocês abriram. Lembra que eu mencionei pra vocês, né? E aí que foi o negócio que o bicho pegou. Fui confirmando tudo certinho e eu não lembro o que foi que eu confirmei de diferente, eu não lembro o que foi de verdade, que aí ficou diferente de quando eu abri. Só que essa coisa que eu coloquei não ou sim, ela fechou o meu perfil. Porque ela falou, você colocando essa informação dessa forma, você não é mais elegível pro programa. Só que o que eu mais fiquei bravo é que assim, eles estavam pedindo pra você confirmar, e aí você sempre pôde mudar suas coisas assim no perfil, só quando você é elegível. Se você coloca uma coisa que você não é mais elegível, ele fecha o seu perfil, você não consegue, tipo, dar um Ctrl Z porque você errou. Não. E aí que aconteceu? Que o nosso perfil, que a gente tinha acabado de receber, a nossa carta de aplicação do PR, vinculada com o processo provincial, tudo bonitinho, fechou o nosso perfil, a gente perdeu tudo. Esse dia eu tava no escritório, me deu uma dor de cabeça, de verdade, eu achei que eu ia ter um treco aquele dia. Eu entrei no carro, fui na hora pra casa, era tipo por volta de meio-dia, eu fiquei muito nervoso. Pra ajudar no caminho, passou um caminhão, caiu um negócio do caminhão, bateu no vidro, trincou todo o vidro no caminho, eu fiquei tipo, meu Deus do céu,
O que eu faço? Aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, tá, então eu vou ter que abrir outro perfil no Express Entry, porque é de graça, tá? Eu já tinha prova de inglês, eu falei, vou abrir correndo rapidinho, e acho que pelo meu nome ele linka a carta, né, que eu recebi da província. Não linkava. E aí eu fiquei assim, desesperado, desacreditado, e comecei a me culpar muito, porque assim, eu que fiz todo o processo. Eu falei, cara, não acredito. Tipo, paguei o BCPNP, fomos aprovados, abri o perfil no Express Entry, linkou 1.100 pontos. Semana seguinte recebemos a coisa e eu fui e respondi o negócio errado. Tipo, não é possível. Não tinha o que fazer. Falei, eu vou abrir outro perfil. Não tem problema, eu vou colocar os mesmos dados que eu tinha, vai ter a pontuação igual, e no próximo sorteio eu entro, não tem problema nenhum. Aí eu tinha um e-mail que eu tava falando com a pessoa do processo provincial, e eu falei, e aí cada processo no federal tem um número. Peguei, mandei um e-mail pra ele e falei, olha, expliquei o que aconteceu, falei, o número do processo que tá linkado à minha carta é esse aqui, eu acabei de abrir um perfil novo, não tá linkado, eu achei que ele puxaria pelo nome, não puxou, esse é o número do meu novo processo, tem como você só trocar? E aí ele me respondeu no dia seguinte, no dia 29 de março, e ele falou, infelizmente eu não tenho o que fazer porque isso foi um erro pós-nomination. Ele só cuidava da parte do processo de nomeação. Passou disso daí, não tinha mais o que fazer, mas ele falou, tem como você mudar isso. Então ele me pediu para entrar no portal lá do BCPNP, e ele falou, vai ter um campo lá que você vai ver que chama Nomination Extension Request. Então basicamente, você tá pedindo uma solicitação de alteração pós-nomeação. Então sua nomeação tá pronta, tá tudo aprovado, você só precisa alterar alguma coisa. Então foi aí que eu tive que clicar lá e explicar tudo o que aconteceu. Assim, um e-mail bem rápido, dentro tinha um campo para você explicar, colocar o número do processo novo. E aí o que rolou foi que, basicamente, o processo ele meio que voltou do começo na província. Entrou pra fila, você não vai passar na frente. Mas foi muito rápido, porque a gente enviou isso daí no dia 29 de março, quando foi no dia 22 de abril, ou seja, menos de um mês depois, já recebemos o ok da província, falando, olha, foi aprovado, a alteração foi feita, e no mesmo dia já apareceu lá no Express Entry de novo. E quando foi no dia 27 de abril, apenas 5 dias depois, já teve um novo sorteio e a gente recebeu a carta. Então assim, eu não estava muito preocupado em questão assim, eu vou perder a minha nomeação, eu não vou conseguir o PR, vamos dizer assim. Porque a nossa pontuação era muito alta e não tava tendo sorteios de todos os outros programas, era só pra quem tava aqui dentro do Canadá e tava aplicando através da província. Então assim, era uma questão de tempo, mas a minha maior preocupação era perder os $1.150 que eu tinha pago pra província, e eu achei que eu ia ter que fazer todo aquele processo de novo. Mas então foi mais fácil do que eu imaginei, foi tudo aprovado, linkou com o Express Entry, só que aí aconteceu uma segunda coisa neste meio tempo. Vou só falar uma data de novo aqui. Recebemos a confirmação da província no dia 22 de abril. O que aconteceu neste dia aqui? O nascimento da Emma, a nossa filha. E foi aí que o drama parte 2 começou. Lembra que eu disse que quando você recebe o convite do Express Center, você tem que confirmar as informações, né? Uma dessas informações era perguntando se tinha mudado, se tinha algum dependente, o que tinha mudado nesse tempo de processo do PR. O que aconteceu foi que a nossa filha nasceu no dia que foi aprovado o processo provincial. E eu tinha que mencionar lá que ela nasceu. Embora ela é canadense, ela não precisa estar dentro do processo, mas ela é a nossa filha. Eles vão ver no sistema que ela nasceu e faz parte da família. E aí, eles pedem pra você, se nasceu, seja lá, mesmo se é uma criança, um bebezinho, você tem que mandar uma documentação, falando o nome, né, quem é essa pessoa. O que acontece é que ela não tinha documentação, ela era um bebê já nascido no dia. Não tinha certidão de nascimento. A certidão de nascimento aqui em British Columbia você pede online. Demorou, se eu não me engano, mais de 40 dias pra chegar. Não tinha nada que falava Emma, oficial do governo. Então o que aconteceu? Quando você aceita o convite pra aplicar o PR, você tem 60 dias pra enviar a sua documentação. Aí eu falei, quer saber? Tô com medo de dar merda de novo, sabe? Então eu não queria aceitar e, sei lá, em 60 dias não receber a sua documentação e aí nosso perfil fechar de novo e aí eu tenho que fazer todo o rolê de novo com a província. Então eu falei, como eu já tenho a carta da província linkada com o nosso perfil, a nossa pontuação é muito alta, qualquer sorteio que tiver na frente, a gente vai ser chamado. E aí eu fui e recusei o convite pra aplicar pro PR. E aí aquela coisa, eu falei, meu Deus, se eu não tivesse errado aquela pergunta lá, a primeira, já tinha dado entrada no PR, aí a Emma tinha nascido, mas o processo já tinha sido enviado. E aí mais uma vez aquela coisa da culpa começou, eu fiquei, caramba, não acredito. Sério, eu fiquei muito nervoso, acho que foi uma das épocas mais estressantes, pra mim, pelo menos aqui no Canadá. Enfim, deixei isso passar. Eu lembro que na época, inclusive, foi aí que nossa gloriosa Kit, de verdade, tô falando aqui dela de novo, nunca fizemos nada com ela, tá? Nenhum processo. Eu lembro que desde quando a gente tava no Brasil, a gente mandava mensagem através dos nossos perfis pessoais, e aí eu mandei um áudio pra ela nesse dia,
Falei, Kit, eu preciso muito saber dessa informação, assim, é crucial. O que eu faço? Eu menciono que ela nasceu, não menciono? Como que você explicaria dessa... O que você fazia? O que você faria? Meu Deus do céu, me confundi inteiro. Dá nervoso só de lembrar. Na hora, ela me respondeu, me mandou 3 áudios, 2 ou 3 áudios. Então, basicamente, eu mencionei que ela nasceu, mas eu não estava incluindo ela no processo. Tá? Coloquei numa carta de explicação e falei, ela é canadense, não tem um porquê eu estar colocando lá no processo, mas sim, ela nasceu, tá tudo certo, você tá explicando a realidade. Então eu lembro que a gente mandou o healthcare dela como documento oficial, que nem tem foto, e mesmo que ela é uma recém-nascida, né? A certidão de nascimento não tinha chego ainda. E aí a gente foi lá e ficou, e a gente recebia, nesse meio tempo, teve mais uns outros 2 sorteios, a gente recebeu o ITA, não aceitei. Mas aí quando foi no dia 25 de maio, aí a gente recebeu de novo o convite para aplicar para o PR. E quando foi no dia 28/6, quase um mês depois, nós enviamos toda a documentação. E por que a gente enviou um mês depois? Porque nesse tempo a gente tinha recebido uma notificação que a gente estava para receber o documento da EMA, mas não tinha chego. Então no dia 28 de junho foi quando chegou o documento dela e a gente aplicou tudo. Tava tudo prontinho. Então enviamos a documentação com o healthcare dela, explicamos lá na carta como a Kit tinha mencionado pra gente e ficamos aguardando. Agora presta atenção nisso. Teoricamente, no dia 28 de junho é quando começa a contar o tempo do PR, que é quando vai começar o seu processo. Foi ali que a gente pagou e enviou a documentação. A partir dessa data que você aplica, que você manda a sua documentação, isso pode demorar anos. Ninguém sabe, é uma caixinha de surpresa. Na época, os processos estavam saindo em mais ou menos 1 ano e pouquinho. Principalmente porque tinha rolado um outro programa anterior durante lá o negócio que aconteceu e tava um bolo de processo acumulado, não tinha funcionário o governo e foi bem complicado. Então a gente já sabia que a gente estava aplicando para esse processo e ia demorar pelo menos 1 ano. O nosso visto que a gente tinha, né, que eu vim fazer faculdade, a gente já tava no nosso visto de trabalho, ele vencia só em agosto de 2024. Isso aqui a gente tá falando em 2022, então tinha um bom tempo ainda, tá? E só um parênteses aqui, pra quem tá se perguntando, a gente chegou aqui em 2019, eu me formei em junho de 2021, mas a gente aplicou só em junho de 2022. A gente começou em março de 2022. Eu não quis aplicar logo que eu terminei o college porque eu tava muito cansado. Como a gente tinha 3 anos pela frente, eu falei, putz, não tem porquê, sabe? Então vou esperar, é questão de tempo, a gente sabe que vai dar certo, porque a gente já tinha tudo certinho. Mas é só um adendo, porque vocês vão perguntar, nossa, por que demorou tanto? A gente quis aplicar quase 1 ano depois de terminar o college. A gente não tava com saco pra fazer aquilo naquele momento. Queria aproveitar um pouquinho. Então vamos lá, gente. Eu falo muito, né? Nossa senhora. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Depois eu vou fazer um resumo no final. Então, no dia 28 de junho, aplicamos lá pro PR. Sabíamos que ia demorar muito, muito tempo. E pra nossa surpresa, quando foi no dia 26 de setembro, foi menos de 3 meses. Foi muito rápido. Recebemos o e-mail do governo falando que o nosso PR estava aprovado. O dia que eu recebi esse e-mail, porque eu não tava esperando, eu tava esperando para receber no meio do ano seguinte. Eu lembro de novo, eu estava no trabalho, lá no escritório. Na hora que eu recebi esse e-mail, eu quase, mano... Não é possível, cara. Não é. Passou o filme na minha cabeça que naquele mesmo lugar, na mesma cadeira que eu tava, foi onde eu recebi a primeira coisa da província. E aí aí eu mudei de emprego, tive que mandar tudo de novo. Aí recebi a primeira nomeação, deu pau, fechou o perfil. Passou um filme na minha cabeça, tipo assim, em 10 segundos. E aí no final veio tipo, deu certo. Tipo, agora. Até me arrepia falar, de verdade, assim. Eu falei, agora foi. Falei, sabe, né? Falei, foi, deu certo. E aí quando foi no dia 26 de setembro, então, depois a gente recebeu esse primeiro e-mail. Vou ver se eu acho os prints, vou colocando aqui pra vocês. E aí eles basicamente falavam, seu processo de PR foi aprovado, por favor, só confirme algumas informações abaixo, por e-mail mesmo, uma coisa bem simples. Aí confirmar e-mail, o nome, e-mail, endereço, umas coisinhas bem básicas, mandamos para eles. Quando foi no dia 27 de setembro, no dia seguinte, recebemos um e-mail falando de acesso para um portal de residente permanente. E aí falava que eles iam mandar em seguida um login, uma senha, pra gente entrar nesse endereço que eles estavam enviando por e-mail. Aí aguardamos, quando foi no dia 28 de setembro, no dia seguinte, eles enviaram o login e a senha, e aí a gente entrou lá e estavam basicamente pedindo para confirmarmos o endereço que eles iam enviar nossos cartões do PR para enviar as fotos para eles. Muitas pessoas, a partir deste momento,
esperaram muitos meses mesmo, porque você confirmou o endereço e mandou as fotos, e agora eles vão analisar essa foto, se ela faz sentido com o processo que foi enviado, se é a mesma pessoa, eles vão confirmar isso, e depois que eles derem o ok nisso, eles vão emitir um documento chamado CoPR, que é um documento sem foto, não é o cartão, mas que é o seu documento oficial dizendo que a partir daquela data você é um residente permanente no Canadá. Porém, você não pode sair do Canadá sem o cartão, tá? Do PR. Aliás, você até pode, só que para voltar, você sem o cartão, eles não vão deixar, a não ser que você peça uma solicitação lá no site do governo, que pode demorar muito tempo, então eu não aconselho. Mas a partir da data desse CoPR é quando você é oficialmente um residente permanente. Então, enviamos as fotos do endereço no dia 28 de setembro. Lembra que eu disse que pode demorar meses depois disso. A gente recebeu no dia seguinte, no dia 29 de setembro, recebemos o CoPR, então com todas as datas, confirmando tudo certinho. E quando foi 5 dias depois, recebemos os cartões do PR em casa. Foi muito rápido, né? Então, só dando um resumo da nossa timeline, tem todas as datas aí que eu fui falando no decorrer do vídeo, mas vamos desconsiderar, assim, que eu cometi o erro na hora de confirmar as informações, que eu mudei de emprego, assim, não vou falar essas datas específicas, vou falar quando foi que eu comecei e quando foi que a gente recebeu o nosso PR, tá? Então, no dia 9 de dezembro de 2021, a gente deu entrada no nosso programa de provincial aqui de British Columbia. Recebemos a aprovação deste processo no dia 18 de março de 2022, então aí aproximadamente 3 meses depois, mas lembrando que a gente recebeu a resposta com 2 meses, aí eu mudei de emprego e teve esse 1 mês adicional. Recebemos o convite pro PR no dia 28 de março, aí deu aquele rolo que eu já expliquei para vocês. Recebemos o nosso próximo convite no dia 27 de abril de 2022, recusamos esse convite, e então no dia 25 de maio a gente recebeu outro convite, aceitamos. No dia 28 de junho de 2022, enviamos a nossa documentação, e no dia 26 de setembro de 2022 estávamos com o PR aprovado. Então o nosso PR começou a contar a partir quando o CoPR foi emitido, que foi no dia 29 de setembro de 2022. A partir disso, nós precisamos completar 2 anos morando aqui no Canadá para pedirmos a nossa cidadania, para darmos entradas no passaporte e ficarmos com dupla cidadania. Na verdade, os requisitos mínimos para você se tornar cidadão é você ter morado aqui no Canadá por pelo menos 3 anos, tá? E desses 3 anos, 2 anos tem que ter sido como PR. Então, completaremos 2 anos no final do ano que vem, agora de 2024. Só que moramos aqui 2 anos durante a faculdade, mais 1 ano de trabalho, e aí já pega 1 ano desse meio aí, mais 2 anos com do PR que completa o ano que vem, e a gente pega a cidadania no final do ano que vem. E só pra complementar nesse vídeo, embora não tenha muito a ver com o processo do PR, que eu sei que vão perguntar se a Emma, ela tem dupla cidadania, né, Brasil e Canadá. Ela nasceu aqui no Canadá e obviamente ela pode pegar a cidadania brasileira, porque nós somos os pais dela, mas a gente não deu entrada ainda, mas vamos dar entrada em breve, porque sabemos agora que para ir pro Brasil estão pedindo visto de canadense, umas coisas assim. Então em breve vamos aqui no consulado pegar o passaporte brasileiro dela. Eu espero que tenha dado para entender, embora teve algumas coisas aí no meio, muitas datas, muitas informações. Espero ter ajudado de alguma forma. Novamente, saiba que é um processo que não é tão complicado, você só tem que prestar atenção. Tá tudo no site do governo, você pode fazer por conta, mas se você não quiser passar por todo esse nervosismo, embora você vai passar nervoso de qualquer maneira, mas se você quiser uma ajuda de uma pessoa especializada, de uma equipe que entende muito do processo e sabe certinho ali onde te encaminhar, fala com o pessoal da Future Can Immigration, lá com a Kit, seja lá com quem for que foi cuidar do seu processo, através do nosso e-mail de contato aqui. E antes de acabar esse vídeo, saiba que eu também dou consultoria. Eu ajudo todo nesse processo de mudança aqui para o Canadá, compartilho várias experiências financeiras de trabalho, como que a gente cresceu na vida aqui, como que a gente chegou aqui, tudo. Se quiser falar sobre família, sobre comprar carro, sobre finanças, como que você trabalha o seu score, como que é a questão do college, tudo que você quiser a gente tá aí para conversar. Tem o nosso site aqui embaixo na tela e também o link lá embaixo. Entra lá, marca 1 hora pra gente conversar. Tem consultorias de 1 hora e consultorias de 2 horas e meia, mas já adianto que normalmente a gente sempre passa desse tempo porque eu falo muito, como eu já disse aqui, né? Gente, obrigado por ter assistido até aqui. Desculpa pelo vídeo longo. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Fui!